Voltamos aqui ao nosso diagrama de fase líquido-vapor. A curva superior, você sabe que é chamada de curva de líquido e a curva inferior é a curva de vapor, né? Então, curva, né? Na verdade, isso aqui não é curva, isso aqui é uma reta, né? Mas vamos chamar aqui de curva de líquido. Curva de líquido, né? Na verdade, é uma reta, né? Que foi obtida aqui através dessa equação. Na descrição nós temos aí como chegamos a essa equação usando a lei de Raoult, né? Que relaciona a pressão do sistema com a composição da fase líquida. E aqui embaixo nós temos a curva de vapor. Tá? Curva de líquido, curva de vapor, sendo que o estado líquido é estável acima da curva de líquido, ou seja, acima dessa curva, dessa reta preta, na verdade, você tem pressões elevadas o suficiente para manter o sistema todo numa fase líquida, uma única fase. Abaixo dessa curva azul, a pressão é tão baixa que todo o sistema vai estar somente na fase vapor, né? Mas qual seria o significado dos pontos entre as curvas? Então, podemos dizer que os pontos situados imediatamente acima da curva de líquido correspondem às pressões mais baixas nas quais o líquido pode existir sozinho, pois o vapor só começa a aparecer quando o ponto fica sobre a curva. O líquido não pode existir sozinho abaixo da curva de líquido. Pelo mesmo argumento, o vapor não pode estar presente sozinho acima da curva de vapor. O único significado possível dos pontos entre as curvas é que representa aqueles estados do sistema nos quais coexistem líquido e vapor em equilíbrio. Então, a região entre as duas curvas é a região líquido-vapor. Então, aqui você tem duas fases, né? Líquido mais vapor, certo? Que mais precisamos ver aqui, né? Essa aqui é a equação que deduzimos combinando a lei de Raoult com a lei de Dalton, né? E essa aqui relaciona a pressão total de vapor com a composição na fase gasosa, YI. Né? Vamos rever. Sim, só um detalhe, né? Curva de líquido, né? Tem muita gente que chama de curvo de ponto bolha, ou linha de ponto bolha. Aqui, ó. The bubble point line, linha de ponto bolha. E a curva de vapor, linha de ponto de orvalho. Né? A gente já vai tentar entender por que ponto bolha na curva de líquido, por que ponto vapor na curva de orvalho. Eu acho que tem a ver com o seguinte, ó. Imagina que você está nesse ponto aqui, a essa pressão suficientemente elevada, você tem apenas a fase líquida. Aí você vem reduzindo isotermicamente, a temperatura aqui é constante, reduzindo a pressão até chegar nesse ponto A aqui. Nesse ponto A, começa a aparecer os primeiros traços de vapor com essa composição. O Bzinho aqui é a composição do vapor. Então, aqui você tem apenas líquido. Reduz isotermicamente a pressão do líquido, chega no ponto A, começa a formar vapor. Como esse vapor se formaria? Ele se formaria como bolhas no interior do líquido. Então acho que faz sentido aí que é a curva ou a linha do ponto de bolha. A aqui é a composição do líquido, B é a composição do vapor. Então aqui, ó, lembrando que o eixo X aqui é o Z, que é uma composição global, né? Sendo que A aqui, os pontos sobre a linha preta vão te dar a composição do líquido, os pontos sobre a curva em azul vão te dar a composição do vapor, né? Você pode, de repente, diminuir ainda mais a pressão do sistema isotermicamente. Você chega nesse ponto aqui, onde você continua tendo agora duas fases, só que aumentou a quantidade de vapor e diminuiu a quantidade de líquido. E digamos que esse A' aqui seja a fração molar de A,
e este B' aqui, de A na fase líquida, né? Seja a fração molar de A na fase gasosa. Quando você chega nesse ponto aqui, você quase não tem líquido, você tem só vapor, praticamente. Mas e se eu tivesse vapor, gás, né? Numa pressão bastante baixa? Tipo, eu tenho gás aqui, uma pressão baixa. Só gás. Vapor, né? Estou considerando o vapor aqui como gás perfeito. Aumento a pressão até chegar nesse ponto aqui. Aí, nesse ponto, começam a aparecer as primeiras gotículas do líquido. E essa é a composição do líquido, a linha. Então, ponto de orvalho faz sentido porque você teria gotículas de líquido, mas não uma quantidade significativa. Obviamente, se você aumentar ainda mais a pressão aqui sobre o vapor, você vai cair na região de duas fases, vai ter líquido mais vapor, e se a pressão for suficientemente elevada e você for para a pressões superiores aqui, as indicadas na curva de líquido, você vai ter o sistema todo na fase líquida. A regra das fases, né? A gente já viu a regra das fases muito recentemente, né? Tem aí embaixo link na descrição para você relembrar a regra das fases. F igual C menos P mais 2. Esse F aqui é uma variância, né, que te dá o número de variáveis independentes que você pode manipular no seu sistema sem que você mude o número de estados, de fases presentes. Então, C é 2, nós temos dois componentes, né? Uma mistura binária. Então, a F vai ficar igual a 4 menos P. Nesse caso, nós estamos trabalhando isotermicamente. Então, vamos manter aqui, vamos suprimir uma das variáveis independentes, que é a temperatura. Então, temperatura constante, suprimimos uma das variáveis, né? Então, você vai ter F' igual 3 menos P. Então, quando você está nesse ponto aqui, você tem uma única fase. Então, a variância aqui vai ser 3 menos 1, 2. Então, você pode variar pressão e composição dentro desse plano aqui, sem que mude o número de fases presentes. Quando você chega nesse ponto A aqui, você já tem duas fases presentes. Aqui também você tem duas fases. Quando você tem duas fases, você vai ter aqui F' igual a 1. Então você vai ter um sistema invariante, de tal forma que se você... Invariante não, deixa eu pensar aqui, duas fases, né? Univariante, né? Se você alterar a pressão, automaticamente a composição do líquido e do vapor vai alterar. Se você alterar a composição, automaticamente a pressão vai alterar. E aqui embaixo você tem, como em cima, F' igual a 2, né? Então você tem duas variáveis independentes que você pode manipular. Essa figura aqui é um pouquinho mais esclarecedora com relação à composição do sistema, né? Então, aqui no eixo X eu tenho Z, que é a fração molar global, digamos assim, do componente 1. Então você tem o componente 1, vamos chamar de componente A, melhor, né? Componente A. Aqui, componente A. Então, Z aqui é a fração molar do componente A. Você está nesse ponto aqui, por exemplo, na região de duas fases, né? Na região líquido-vapor aqui, nesse ponto A. Então, esse Z de A aqui, essa distância em relação à origem, é a composição global do sistema. Esse ponto aqui, essa intersecção, digamos, da reta horizontal com a curva de líquido, te dá a fração molar do componente A na fase líquida. E esse ponto aqui, a intersecção dessa reta na curva de vapor, te dá a fração molar da substância na fase vapor. Pela regra da alavanca, você também pode obter ou calcular as quantidades relativas de A na fase líquida e na fase vapor, né? Então está aqui a mesma figura, mas um pouquinho, digamos assim, mais detalhada, né? Então vamos introduzir aqui a regra da alavanca.
regra da alavanca. Então, como é que a gente calcula as quantidades relativas em termos de mols de líquido e vapor? Então, ó, imagina esse ponto A aqui em cima, né? Esse ponto A aqui, só tem líquido, aqui você tem vapor apenas, e aqui você tem líquido mais vapor. Então, nesse ponto A aqui, você só tem líquido. Imagina que você vai reduzindo isotermicamente a pressão. Chega aqui nesse ponto aqui, você vai ter os primeiros traços de vapor. Por isso é a linha de bolha. Começa a aparecer bolhas no interior do líquido. Essa aqui é a composição do vapor. Nesse ponto aqui, a linha, você vai ter líquido e vapor em equilíbrio. Aqui, L' te dá a composição do vapor, V' te dá a composição, ou melhor, L' te dá a composição do líquido, V' a composição do vapor. Mas quais seriam as proporções aí? Como é que a gente pode determinar isso? Então, olha, eu posso dizer assim, sem deduzir muita coisa, na verdade sem deduzir nada, número de mols na fase líquida, vezes esse segmento A, L, então esse aqui é um segmento de reta, tá? Vai ser igual número de mols na fase vapor vezes esse segmento AV. Então isso aqui é um segmento de reta, certo? O comprimento, digamos, dessa retinha aqui, tá bom? Então você consegue calcular as quantidades relativas. Então, nesse caso, por exemplo, a relação entre o número de mols do componente A na fase líquida e o número de mols do componente A na fase vapor fica, então, esse segmento aqui, o comprimento desse segmento aqui, AV, sobre esse segmento AL, aqui, né? Então, quanto mais próximo o ponto A' estiver da curva de vapor, maior vai ser a quantidade relativa de vapor, menor vai ser a quantidade de líquido. E o oposto é verdadeiro. Bom, como a aula está um pouquinho longa já, então para a próxima aula eu devo falar de mudanças de estado quando se reduz a pressão isotermicamente, né? Isso tem a ver com um tipo de separação, um tipo de destilação chamada destilação isotérmica, que é um método útil para misturas que se decomporiam quando destiladas pelo meio tradicional, aquele meio que você aumenta a temperatura, né? Mas isso vai ficar para a próxima aula, e na próxima aula eu devo falar um pouquinho mais sobre a regra da alavanca. Então até lá.